Esta idosa humilde visitou a mansão de um milionário arrogante, e ela não fazia ideia do que ele estava prestes a descobrir. Nos próximos 12 minutos, vou revelar 3 coisas que vão te chocar. O verdadeiro motivo por trás da visita inusitada, um segredo de família enterrado por mais de 50 anos e a reviravolta que fez um homem poderoso se ajoelhar. Mas antes, olha só isso, a expressão no rosto dele, no momento exato em que tudo desmoronou. A história de uma idosa e um milionário, cujos destinos se cruzaram de uma forma que ninguém poderia prever, começa em um dia cinzento, quando Dona Rosa, com seus 80 e poucos anos e uma vida marcada pela simplicidade, tomou uma decisão que parecia insana. Ela, que mal tinha o suficiente para o aluguel, decidiu ir até a opulenta residência de Arthur Valério, um magnata conhecido tanto por sua fortuna quanto por sua frieza. O primeiro erro que todos cometem é subestimar a força silenciosa que reside nos corações mais humildes. E Arthur Valério estava prestes a cometer esse erro de forma espetacular. Dona Rosa não tinha hora marcada, nem convite, apenas uma velha sacola de pano e a determinação nos olhos. Quando o portão da mansão se abriu, revelando um jardim meticulosamente cuidado e uma arquitetura imponente, ela sentiu um misto de apreensão e uma coragem que vinha de um lugar muito profundo. Os empregados a olhavam com desconfiança, acostumados a filtrar intrusos e pedidos de esmola. Mas Dona Rosa não estava pedindo. Ela estava ali para entregar algo que Arthur Valério havia perdido há muito tempo e nem se lembrava mais. Arthur Valério, por sua vez, estava em seu escritório, fechando um negócio multimilionário. Ele era a personificação do sucesso e da arrogância, um homem que acreditava que tudo podia ser comprado e que a humildade era apenas um disfarce para a fraqueza. Quando sua secretária o interrompeu para falar de uma senhora idosa insistente, ele revirou os olhos, impaciente. Ele não tinha tempo para caridade ou para pessoas que não podiam oferecer nada. No entanto, um detalhe que ninguém percebeu foi a pequena caixa de madeira que Dona Rosa segurava firmemente, quase escondida entre as dobras de sua sacola. A verdade por trás da arrogância de Arthur não era apenas a riqueza, mas uma vida de isolamento emocional, construída sobre as ruínas de um passado que ele se esforçava para esquecer. Ele havia se tornado um mestre em afastar pessoas, em criar barreiras intransponíveis. Para ele, Dona Rosa era apenas mais uma figura patética em busca de algo, um lembrete do mundo que ele havia deixado para trás. Mas o que ele estava prestes a descobrir, antes que fosse tarde demais, era que algumas conexões são mais fortes que o tempo e o dinheiro, e que o passado sempre encontra um jeito de bater à porta. O encontro aconteceu no grande salão, sob o olhar atento dos empregados. Arthur Valério desceu as escadas com uma postura altiva, os braços cruzados, sem sequer disfarçar seu desdém. Dona Rosa, de pé, pequena diante da grandiosidade do ambiente, não se intimidou. A tensão era palpável, um choque de mundos que parecia fadado a terminar em... Arthur perguntou com um tom cortante o que ela queria, e sua voz já carregava o peso da impaciência, deixando claro que cada segundo ali era um desperdício para ele. Ela, com a voz embargada pela emoção, mas firme em sua convicção, começou a falar de um tempo distante, de nomes e lugares que pareciam não fazer sentido para o milionário. Ele a interrompeu, impaciente, exigindo que ela fosse direta ao ponto. "Não tenho tempo para histórias de velhos", ele proferiu, com um sorriso de escárnio que feriu mais que qualquer palavra. O primeiro erro que Arthur cometeu foi julgar a narrativa de Dona Rosa como um mero delírio, sem perceber que cada palavra dela era uma peça crucial de um quebra-cabeça que estava prestes a explodir em sua face. A humilhação era visível, mas Dona Rosa apenas apertou a pequena caixa em suas mãos. "Eu vim para entregar isso", ela disse, estendendo a caixa em direção a ele. Arthur hesitou. Sua curiosidade despertada apesar de si mesmo, ele pegou o objeto com relutância.
a madeira gasta e o fecho antigo contrastando com o brilho de seu anel de ouro. O detalhe que ninguém percebeu foi a forma como os dedos de Dona Rosa tremeram levemente ao soltar a caixa. Um sinal de que aquele gesto carregava um peso imenso, uma história não contada que estava prestes a ser revelada. Ao abrir a caixa, Arthur encontrou uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo nela. Um menino pequeno sorria ao lado de uma jovem mulher, ambos em um jardim simples. Ele olhou para a foto, depois para Dona Rosa, um lampejo de confusão em seus olhos frios. A imagem não lhe dizia nada, ou assim ele pensava. A verdade por trás da arrogância de Arthur começou a rachar naquele momento, pois a familiaridade daquela foto, por mais distante que fosse, plantou uma semente de dúvida em seu coração endurecido. Isso aqui é o que separa quem entende as verdadeiras histórias de quem as ignora. Você está gostando de desvendar esse mistério? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas narrativas que vão te prender do início ao fim. Pois o que vou mostrar agora apenas 1% sabe. A conexão real entre aquela foto e o presente de Arthur Valério e como o passado pode, de fato, voltar para cobrar suas dívidas, mesmo depois de décadas de silêncio. Arthur Valério balançou a cabeça, tentando afastar a sensação estranha que a fotografia lhe causava. Não reconheço ninguém aqui, ele disse, sua voz um pouco menos firme. Dona Rosa suspirou, um misto de tristeza e resignação. Você não se lembra, Arthur? Eu sou Maria, a filha da empregada que cuidava de você quando era criança. Um choque percorreu o salão. Os empregados se entreolharam e Arthur sentiu o sangue gelar. O detalhe que ninguém percebeu antes era que a mulher na fotografia era a própria Dona Rosa em sua juventude. E o menino era ele mesmo. A verdade por trás da arrogância de Arthur não era apenas riqueza, mas um muro construído para esconder a vergonha de suas origens. Ele havia reescrito sua própria história, apagando qualquer vestígio de pobreza ou de sua infância humilde. Dona Rosa, ou melhor Maria, era uma fantasma de um passado que ele acreditava ter enterrado para sempre. A lembrança de um menino sorrindo em um jardim simples, antes de seu pai fazer fortuna e sua mãe o abandonar, era algo que ele se recusava a confrontar, uma ferida antiga que ele mantinha cuidadosamente escondida. Maria continuou, sua voz suave, mas carregada de memórias. Você era um menino tão doce, Arthur. Seu sorriso iluminava tudo. Eu costumava te contar histórias e cantar para você dormir. Ela descreveu detalhes íntimos da infância dele, pequenos hábitos, medos e alegrias que só alguém muito próximo poderia saber. Cada palavra era uma facada na armadura que Arthur havia construído ao longo dos anos. Ele tentou argumentar, negar, mas as lembranças, antes embaçadas, começaram a ressurgir, dolorosas e nítidas. O que os especialistas em comportamento financeiro não contam é que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se recorda e no que se valoriza. Enquanto Arthur acumulava fortunas, ele havia dilapidado suas memórias mais preciosas, trocando-as por uma versão estéril de si mesmo. Maria, por outro lado, vivia na simplicidade, mas guardava um tesouro inestimável. A história de um menino que um dia foi inocente e a prova de um vínculo que a vida, e não o dinheiro, havia forjado. Então, Maria revelou a técnica secreta que a trouxe até ali, a insistência de uma promessa. Sua mãe, antes de partir, me pediu para cuidar de você, para nunca te esquecer. E ela me deu isso. Ela apontou para a parte de trás da fotografia, onde uma caligrafia elegante dizia: para meu Arthur, sempre com amor. Guarde isso e lembre-se de quem você é. Aquela frase na letra de sua mãe que ele não via há décadas foi o golpe final. Arthur Valério, o magnata frio e arrogante, estava prestes a desmoronar. Arthur Valério sentiu um nó na garganta, as palavras de Maria, a fotografia.
a caligrafia de sua mãe. Tudo se encaixava em uma narrativa que ele havia se esforçado para apagar. A máscara de indiferença caiu, revelando um homem vulnerável, confrontado com a verdade brutal de seu passado. Ele se lembrou das canções, das histórias, do cheiro de jasmim no jardim de sua infância e da figura gentil de Maria, que era mais mãe para ele do que sua própria mãe biológica que o havia deixado. A humilhação que ele tentou infligir se transformou em vergonha e arrependimento profundos. O plot twist final não era apenas a revelação de quem Maria era, mas o motivo real de sua visita. Ela não queria dinheiro, não queria favores. Ela queria entregar a ele a única coisa que ele realmente precisava. Sua própria história, sua identidade perdida. Sua mãe me pediu para te dar isso quando você estivesse pronto para se lembrar, ela disse, com os olhos marejados. Mas eu vi que você precisava se lembrar agora. Ela estendeu a caixa novamente, e desta vez, Arthur a pegou com as duas mãos, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Dentro da caixa, além da foto, havia um pequeno medalhão. Arthur o abriu e ali estavam gravadas as iniciais A.V. e M.S., Arthur Valério e Maria Santos. Era o presente que ele havia dado a ela, um símbolo de uma amizade infantil que ele havia esquecido. As lágrimas, que ele pensou ter secado há décadas, começaram a rolar pelo seu rosto. O homem que se orgulhava de sua dureza desabou ali, na frente de sua antiga babá e dos empregados que agora testemunhavam a queda de um gigante e o renascimento de um... Ele se ajoelhou, não em submissão, mas em reconhecimento e gratidão. Maria, ele sussurrou, a voz embargada. Me perdoe por tudo. Ela o abraçou, um abraço caloroso e maternal que ele não sentia há mais de 50 anos. A mansão, antes um símbolo de sua solidão e arrogância, foi preenchida com o calor de uma conexão humana redescoberta. A história de Arthur Valério não era apenas sobre um milionário e uma idosa, mas sobre a busca incansável da alma por sua verdade, e sobre como a memória, quando finalmente abraçada, pode curar as feridas mais profundas. A partir daquele dia, a mansão de Arthur Valério nunca mais foi a mesma Maria, Dona Rosa. Não era mais uma estranha, mas parte da família. E Arthur, o magnata arrogante, começou a reconstruir sua vida, não com base em fortunas, mas em valores que ele havia esquecido: humildade, amor e gratidão. A idosa humilde não foi humilhada. Ela foi a catalisadora de uma redenção. E o que ele descobriu não mudou apenas sua vida, mas a própria essência de quem ele era, provando que, às vezes, o maior tesouro não está no que se tem, mas no que se encontra no coração de quem nunca te esqueceu.